os dias eu quero iniciar a linha do tempo, né, para que todo mundo consiga a aprovação, mas é bem tranquilo, tá? A gente já sabe, notícia do crime, inquérito policial, o Ministério Público oferece denúncia, o juiz recebe, cita, e aí a gente apresenta a nossa resposta à acusação. Procure fazer a sua linha do tempo todas as vezes que nós formos pegar um exercício para resolver em sala de aula, tudo bem? Isso aqui é o que nós temos em mente, sabemos disso daí. Provavelmente embaixo do 396 e 396A, no seu vademecum, deve ter as menções aos tipos de resposta à acusação que são diferentes, né, da básica, da 396 e 396A do CPP, tá? Provavelmente isso vai acontecer. Se não acontecer, né, no dia da prova a gente já tem que estar acostumado, já que nós temos resposta à acusação na lei de licitações e no Código Eleitoral. Tranquilo? Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, pessoal, aqui em mãos vocês têm como que faz, né, a resposta à acusação completa. O que vai mudar dessa resposta à acusação para memoriais serão as teses subsidiárias. O que vai mudar das memoriais para apelação é uma folha de interposição. Tá me acompanhando? Olha só, isso aqui é a nossa resposta à acusação. Rafael, eu não sei fazer resposta à acusação, é assim que faz. Tá? A resposta à acusação, mesmo você concordando ou não, nós temos que fazer menção às preliminares e depois explicá-las no mérito, tá? É assim que a gente trabalha para a gente não perder pontuação. Se você olhar os gabaриtos da FGV, entra lá, exame 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 23, você vai achar provas que cobra teses na preliminar e a mesma tese no mérito. Aí, pessoal, aqui eu tenho os endereçamentos e eu tenho a qualificação, né? Na qualificação, nós temos aqui nome, do João, do Pedro, do José, já devidamente qualificado nos autos, né, por seu advogado, bem responsavelmente, muita presença da Vossa Excelência, bem, enfim, a qualificação. Aí eu tenho as preliminares. Nas preliminares, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é assim, ó, nós temos o 107, coloquei 593 aqui, 563, 564, né, e 395. Então, o que nós temos de nulidades do processo. Beleza? 107, 564 e 395. Os 107 são causas extintivas de punibilidade. O 564, né, nulidades do processo. E o 395, caso de rejeição liminar da peça acusatória. Tá tudo aí na resposta à questão, na primeira coisinha. Tá? O 395 nós vimos na aula passada. O que tem no 395, Rafa? É isso daqui. A gente aprendeu a respeito das rejeições liminares da peça acusatória, que vai ter aqui simplesmente que os requisitos não são cumulativos, tá? Não precisa que a inépcia da inicial ocorra com ausência de condição de ação e falta de justa causa. Não precisa das três coisas, tá? Não são cumulativos, basta que um problema ocorra que nós já temos a rejeição liminar da peça acusatória, beleza? Uma coisa interessante para a gente prestar atenção, pessoal, é sobre as condições da ação, tá? Muita atenção às condições da ação, a gente vai tratar isso na prova, porque ao longo do curso, porque eu acredito muito que vai cobrar alguma coisa sobre condições da ação. Tá? Porque é bem simples, mas a gente tem que ficar prestando atenção. Porque é uma coisa bem legal, lá no processo civil, dentro das condições de ação, nós tínhamos a possibilidade jurídica do pedido, né? Possibilidade jurídica do pedido, né? Que não existe mais como condição de ação no processo civil. Agora, no processo penal, nós ainda temos a possibilidade jurídica do pedido. Mas se você parar para pensar, o que é possibilidade jurídica do pedido? Né? É o pedido feito por quem está fazendo, quem que faz um pedido? Ou o promotor de justiça ou o queixa-crime, não é? O particular, não é isso? Estão aqui todo mundo? Né? Quem faz o pedido? Né? Promotor de justiça ou particular pela queixa-crime. E o pedido dele é que o cara vá para onde? Para cadeia, né? Para cadeia, 30 anos, 20 anos, é o que ele quer, não é isso? É a intenção dele. Agora, algum ser em sã consciência pede para o cara ser enforcado, para ir para cadeira elétrica, morrer? Tipo, tem pena de morte no Brasil? Não. Então, na verdade, não tem um pedido que tecnicamente... não tem ninguém que vai fazer um pedido que não seja juridicamente possível. Eles fazem os pedidos juridicamente possíveis. O que é importante que nós saibamos dentro das condições da ação, que eu quero dizer o seguinte, o pedido é para cara para condenação, não é? Condenação, mas que tipo de condenação? Cadeia. Você não pode pedir para ele pegar pena perpétua. Então, o pedido, né, ninguém vai fazer um pedido desse, para o cara pegar a pena perpétua. Não tem. Então, da causa de pedir, na causa de pedir nós temos aqui, ó, a legitimidade de parte, né, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Dentro da possibilidade jurídica do pedido, eu quero que vocês meio que entendam que, na verdade, nós não temos a possibilidade jurídica do pedido, e sim a possibilidade jurídica da causa de pedir. Porque o que eu quero é que o cara vá para a cadeia. É o que ele vá para a cadeia. Mas o que fundamenta ele ir para a cadeia, você concorda que é existir um crime? Vocês estão me acompanhando ou não? Para que eu peça para que esse cara vá para a cadeia, eu quero que você vá para a cadeia, tá? Ah, é? Esse é o meu pedido. O meu pedido é juridicamente possível? Eu posso pedir que alguém vá para a cadeia? Posso. Mas a causa do meu pedido tem que ser uma existência justa. Por exemplo, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Se ele não for típico, ilícito e culpável, eu não posso pedir para o cara ir para a cadeia. Então, a possibilidade jurídica do pedido
Aqui a gente encontra dentro desse fundamento o quê? Mais palpável que você visualize, que é a possibilidade jurídica da causa do pedido. A causa do meu pedido para que você vá para a cadeia é que seja um fato típico, ilícito e culpável. Vocês me acompanharam? Sim ou não? Para que eu possa pedir para o cara ir para a cadeia é o quê? Não acompanharam? Ó, é tranquilo, né? Para que eu possa pedir para o cara ir para a cadeia, o que eu peço? Que o crime, né? Que o fato seja um fato típico, ilícito e culpável. Beleza? Bom... aí eu mencionei sobre a inépcia da inicial, que é a respeito de algumas situações que são sanáveis, né? A classificação do crime pode ocorrer a mudança e aí nós vamos ter a emendatio libelli, né? E nós temos o rol de testemunhas. Se faltar o rol de testemunhas, não pode faltar, tem que ter o rol de testemunhas, mas se não tiver, é possível suprir essa deficiência, tá? É um vício sanável, tá? Agora, uma coisa que não é sanável, isso aqui é muito legal, pra gente parar para prestar atenção, é o seguinte, ó, uma denúncia. Se você parar para pensar, denúncia, para quem que ela está sendo endereçada? Eu sei que é o juiz que recebe a denúncia. É o juiz que recebe a denúncia, não é? Mas para quem que é importante saber ler o que está escrito na denúncia? Me fala. Fala que é o réu. O réu, não é o mais importante que o réu leia a denúncia e saiba o que está ali para ele poder se defender? Boa noite. Vocês concordam comigo, não? Pensa. Ó, a denúncia está escrita. Quem que é a pessoa mais importante para conseguir ter capacidade de ler o que está escrito na denúncia? O réu, é o réu. Tá? O juridiquês, né? Excesso do vocabulário jurídico muito rebuscado, tá? Uma denúncia feita, né? Com muitas palavras difíceis. Olha só que coisa legal, tá? Pode acarretar uma rejeição liminar da peça acusatória. Por quê? Porque o excesso de palavras difíceis, esse juridiquês, esse neologismo exacerbado, desnecessário, tá? Ele faz com que o réu não tenha capacidade de ler. E se ele não tem capacidade de ler, eu vou ter o quê? Uma inépcia inicial. Tudo bem? Então vai que o examinador joga uma questão dessa de magistratura assim do nada e aí você consegue pegar. Tá? Por quê? Porque é incabível isso. Ou o juridiquês, excesso de brocardos jurídicos, né? Tipo palavras em latim, ou vem muito assim, ou o cara realmente é uma ameba mental, não sabe escrever e faz lá uma queixa-crime absurda, uma impossibilidade do juiz conseguir ler, né? Impossibilidade de intelecção. Essa impossibilidade de intelecção, de entendimento sobre o que está escrito na queixa-crime, vocês me acompanharam até aqui? Tá? Essa impossibilidade de leitura também vai acatar o quê? Uma impossibilidade de sanar um vício. Eu não posso sanar um vício se não tiver capacidade de ler o que está escrito, nem de uma forma nem de outra. Ou eu não sei ler porque o cara é muito ruim, ou eu não sei ler porque ele é tão bom a ponto que eu não consigo ler também. O cara quer falar tão difícil que a gente não consegue acompanhar. Ele falou muito difícil, então rejeição liminar da peça acusatória. Tá? Nos pressupostos processuais, ontem eu mencionei que o tema tem que ser relacionado, né, na alçada penal. Eu não vou fazer uma ação possessória aqui dentro, tá? Beleza? Eu não vou fazer ação de alimentos, pedido de alimentos, ação de paternidade, eu não vou fazer isso, tem que ser na alçada penal. A demanda tem que ser originária, tem que ser nova, né? Eu não vou fazer um pedido aqui de uma coisa que já aconteceu com o trânsito em julgado, né? Tem que estar tecnicamente, o juízo tem que ser materialmente competente, eu tenho que estar no juízo competente para julgar o caso concreto, né? E, bom, aqui eu já falei das condições da ação e você trancou aquela, né? Ah, é verdade. E aí nós temos a justa causa, tá? A justa causa para ação penal, já falei ontem também, é materialidade do fato e é mas, tá? Mas não, né? Desculpa, mais com I, tá? Mais indício suficiente de autoria. Essas são as condições da ação. Se nós tivermos uma deficiência nesse problema aí, ó, agora eu quero saber como eu escrevo isso. Como é que eu escrevo isso, Rafa? Eu estou numa resposta à acusação e encontrei um desses problemas aqui, um deles. Como que eu escrevo isso, Rafa? Eu vou colocar, ó, né? Se fosse só ele. Só ele. Me fala como é que eu escrevo isso. Vai, alguém arrisca. Como que eu falo que eu encontrei um problema do 395? Esses problemas que eu fiquei aqui, ó, falando por 5 minutos. Como é que eu escreveria isso? Ah, tem alguém que está sem a folhinha? Fora o Hauser, mais alguém sem a folhinha? Alguém? Letícia? Ah, como que eu escreveria isso aqui, pessoal? Ah, eu vou ler com vocês, mas aí vocês vão ver, ó, tem aqui na folha, né, preliminares, onde que está escrito isso? Eu iria escrever, eu faria lá endereçamento, qualificação, fato preliminar. Eu vou encontrar esses problemas aqui e preciso escrevê-lo. Como, Rafa? Preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória, que fundamentou ou motivou o presente de ação penal, já se evidenciou a... Aí aqui, Rafael, mas o que você está falando está colocado a parte do artigo 107. Sim, se eu estivesse falando de extinções da punibilidade, mas agora só estou falando do quê? Gente, do que eu estou falando, caralho? Do que eu estou falando?
De condição da ação, essa aqui, tô falando isso aqui, de condição da ação, não é isso? Então, eu tô trocando. Se tivesse só uma tese de preliminar, eu ia colocar o quê? Nesse parágrafo, para ter contexto, para ter coerência com o que eu estou escrevendo. Não é porque eu vou falar sobre rejeição liminar da peça acusatória, de acordo com o 395, que eu começo, só tem o problema da rejeição liminar da peça acusatória, eu vou falar, ainda de forma preliminar, excelência, sem desejar enfastiar esse respeitável juízo, eu vou começar ainda sem desejar, não tem como começar com esse parágrafo, eu tenho que começar do começo. Tá? Esse exemplo que eu coloquei para vocês são 3 preliminares que podem acontecer. Se as 3 acontecerem ao mesmo tempo, concomitantemente, aí você escreve os 3 parágrafos. Se só tiver uma delas, aí você não vai escrever os 3, meu Deus. E também se só tiver, Rafael, só tem o 564, só tem nulidade do processo por falta de citação. Eu vou começar, além disso, também preliminarmente? Não, eu vou começar preliminarmente. Tá? Eu só estou mostrando como é que escreve, porque todo mundo tem que escrever. A gente consegue chegar num lugar de Ferrari e de Fusca. Tá? Você escreve do jeito que você quer, mas eu estou te mostrando como é que dá pra gente escrever, todo mundo começando juntos, tá? Todos juntos. E aí eu quero que você veja que dá para escrever assim, tudo bem? Então nós temos problemas com rejeição liminar da peça acusatória, nós temos problemas com as nulidades do processo, por exemplo, uma falta de citação, né? Ou uma irregularidade na representação. E aí, consequentemente, eu vou ter que escrever de acordo com o que está previsto aqui. Rafael, isso é preliminar. Alguém não sabe o que é uma preliminar, pessoal? A preliminar, o sinônimo de preliminar, de acordo com o Rafael, é o quê? É a parte que eu explico aqui, da venda, né? A venda é a demonstração. É a amostragem para o examinador que eu encontrei o problema da preliminar. É isso. Só você tem que estar aqui, cara, não é possível, você tem que estar aqui. Tá? Isso aqui é importante porque com 10 dias, né, você vai falar que é difícil. Você tem que conseguir entender. Eu mostrei. Agora, como é que eu escrevo o mérito? Como é que eu escrevo o mérito dessa preliminar? Como é que eu escrevo o mérito dela? Né? Eu vou escrever. Verifica-se configurado no caso A. Aí eu coloquei a tese a ser atacada. Eu coloquei que legítima defesa e coloquei problema na citação. Ó, isso está aqui, pessoal. Ó. Olha a minha folha mais ou menos aqui, ó, no quarto final. Divide em 3 quartos a folha, no último quarto. Tá? No último quarto, que é quando o Kevin Durant mete bola de 3, tá? No último quarto aqui, ó, você vai verificar aqui, ó. Como que eu escrevo o mérito, tá? Como que eu escrevo o mérito? Verifica-se configurado no caso a falta de citação. Verifica-se configurado no caso a legítima defesa. Verifica configurado no caso a falta de condição de ação. Vocês estão me acompanhando? É eu explicar o mérito. É isso. Aí eu, conforme preceitua o artigo, qual? Não sei. Vai ser o artigo específico do problema na citação, o artigo específico da legítima defesa, o artigo específico da coação moral irresistível, o artigo específico do problema que eu estiver atacando, né? Se eu estou atacando um problema de falta de citação, eu vou mencionar o quê? Né? Que eu estou atacando um problema do artigo 564 escola. Então eu vou escrever sobre isso. E aí depois eu vou lá no artigo 363, 364, 365, 366, 360 mostrar o problema que eu tive. Por exemplo, coloca na tua cabeça, eu quero que vocês falem, tá? Se o réu preso foi citado por edital, faz uma petição, uma resposta à acusação aí agora. Réu preso citado por edital. Imagina. Isso, nulidade porque ele deveria ser citado pessoalmente. Tá, isso aí é fácil, né? Eu já falei ontem e hoje eu falei de novo. Tá, agora como é que eu escrevo isso? Como é? Alguém tente falar isso. Vou fazer isso com você, presta atenção, olha assim. Vou colocar, preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória que embasou e fundamentou o presente ação penal, já se evidenciou a falta de citação. Né? A falta de citação. O que suscita não é causa distintiva da punibilidade, é o que suscita, né, o que acarreta nulidade do processo, desde o início. Pronto. Com fundamento no artigo 564, inciso tal do Código Penal. Desculpa, aí não é Código Penal, é Código de Processo Penal. Né? Eu faço a inversão. Beleza, essa é a minha preliminar. Agora, como é que eu escrevo mérito, Rafa? Eu escrevo assim, verifica-se configurado no caso a nulidade da citação, a falta de citação. Né? Verifica-se configurado no caso a tese a ser atacada. O problema na citação, verifica-se configurado no caso, excelência, doutor magistrado, que houve um problema na citação. É isso. Aí eu continuo. Conforme preceitua o artigo 360 do Código de Processo Penal, aí eu coloco aqui, ó, escrever artigo com outras palavras. Escrever artigo com outras palavras, ou com as mesmas palavras. O examinador não vai ficar vendo, comparando se você plagiou, não é monografia aqui, tá? Ele não vai ver. Você pode colocar com outras palavras. Se você for fazer colocando, né, o caput inteiro, com as alíneas inteiras, aí você faz lá, mas não precisa disso, não precisa, só você colocar o artigo que você encontrou, né? Bom, aí eu vou copiar o artigo, né? De acordo com o artigo 360, o réu preso deve ser citado pessoalmente.
Pronto. Aí eu continuo. Tal hipótese é de. Aí eu vou colocar enquadramento da tese que foi atacada. Tal tese é de nulidade processual. Você está me acompanhando? Tal tese é de nulidade processual. Ah, nulidade processual é. Aí eu continuo. Ora, em caso, agora eu vou mencionar o quê? Os fatos relacionados à tese atacada. Que são os fatos? O réu ficou sabendo lá na cadeia por um amigo que ele tinha sido citado por edital. O advogado veio avisá-lo que ele havia sido citado por edital. Você me acompanhou? O que aconteceu? Eu estou contando o fato que está descrito onde? Onde está descrito esse fato? No enunciado, né? O enunciado da questão, ó. Ora, em caso, fatos relacionados à tese atacada. Ora, no presente caso, o réu foi citado por edital estando na cadeia e só teve ciência porque o familiar avisou que o advogado chegou na casa dele falando que tinha um processo contra ele. Você concorda? Esse é o fato, o enunciado descrito, né, no dia da nossa prova. E aí eu tenho que colocá-lo aqui. Aí eu continuo. Diante dessa situação, é evidente que o Gilmar, que o João, que o Pedro, que o Maurício, que a Ana, que a Jussara, tá? Está acobertado, está acobertada. Aí eu coloco, cara, o benefício que o réu irá usufruir. O benefício que ele irá usufruir se nós tivermos uma nulidade do processo é a anulação do processo. A anulação do processo ela pode ser desde o início ou a partir de. Desde o início ou a partir de. A anulação do processo ela é desde o início, ab início ou a partir do momento em que eu tive a nulidade. Então, eu vou escrever dessa forma, né? Bom, aí eu continuo. Pessoal, só vai me acompanhando porque não é difícil, tá? Nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal. Aí eu continuo. Portanto, incidente nos presentes autos, a mencionada causa de nulidade processual. Rafael, mas você falou nulidade, anulação, é para escrever, é para não falar nulidade, tá? E você escreveu um mérito sobre o quê? Sobre um problema na citação. Agora, olha só como é que isso aqui é fácil. E se fosse um problema, nós não aprendemos ainda a teoria do crime, mas todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, imagina que eu estou aqui, um cara ele vem me dar uma facada, eu desvio e dou uma facada nele. Sou denunciado por homicídio doloso, tá? Tese de defesa. Vocês sabem fazer tese de defesa ou não? Legítima defesa, né? É uma legítima defesa. Eu tenho uma tese de legítima defesa, eu vou ensinar a colocar dentro do 395, mas você pode encontrar aqui, né, preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da executória, que embasou e fundamentou a prescrição penal, já se evidenciou, né, uma falta de condição para o prosseguimento da ação penal estampado no artigo 395 do Código de Processo Penal. Por que é uma causa? Porque nós vamos ver que se tem legítima defesa, tecnicamente eu estou excluindo a ilicitude. Excluindo a ilicitude, eu estou excluindo um dos 3 substratos do crime. E excluindo o crime, não há crime. Se não tem crime, não tem por que ter um processo contra o cara. Então a peça deve ser rejeitada liminarmente. Certo? Eu rejeito liminarmente a peça acusatória. Beleza. Aí eu vou escrever. Verifica-se conferido no caso a legítima defesa. Conforme preceitua o artigo 25, não sei se é 25, 22 agora, 25 do Código Penal, eu escrevi com outras palavras, quando alguém provocado por uma injusta agressão repele de maneira moderada, será excluído do crime. Eu escrevo isso, eu faço a cópia do artigo, tá? Aí eu continuo, tal hipótese é de exclusão do crime, legítima defesa, excludente de antijuridicidade, tudo bem? Eu posso colocar isso. As preliminares de nulidades, forma de condição da ação, quando for uma defesa, uma resposta de acusação técnica, você não encontra nenhuma dessas nulidades, nenhuma dessas coisas. Aí eu não coloco, aí eu vou direto pro mérito. Aí não tem preliminar, eu não coloco. Se não tiver, eu vou direto pro mérito. Beleza? É que, de acordo com o que eu explico, acaba sendo quase impossível não ter preliminar, porque, tipo, eu vou colocar lá dentro do 395, entendeu? Se eu tiver um problema, por exemplo, uma regularidade de representação, ó. O que eu tenho? A situação. Essa aqui, pessoal, não se preocupe se você não pegar perfeitinho, tá? Mas só me acompanha o raciocínio. O artigo 564, inciso 3, a linha A, ele menciona que nós temos que ter necessariamente uma regularidade de representação no processo, não é isso? Tá lá escrito. Tá, se não estiver regularmente, né, representado, vamos supor que tem uma ação penal pública condicionada à representação. Se não estiver existindo essa condição, essa representatividade, eu tenho uma nulidade do processo. Vocês concordam comigo? Então, uma nulidade do processo. Mas se o juiz recebeu a denúncia, recebeu. Então, ele está tocando o processo. Ele recebeu e te citou. Você vai apresentar o quê? Uma resposta à acusação. Aí, dessa resposta à acusação, você vai falar que tem uma nulidade do processo. Que tem uma nulidade processual. Beleza. Só que é uma nulidade de processo? Beleza, você pede isso primeiramente. Por que você pede depois, então, a rejeição liminar da peça acusatória? Porque por mais que seja fundamento rejeitar liminarmente a peça acusatória por falta de condição da ação,
porque a parte não é legítima, uma das condições da ação é a legitimidade de parte, por mais que eu peça essa rejeição liminar, seria uma rejeição liminar tardia, porque o juiz, se ele recebeu a denúncia, ela é tardia. Se ele recebeu a denúncia, eu já não tenho como falar rejeição liminar da peça acusatória, não dá. Então aí, mas eu peço, por quê? Porque sim, porque eu tenho que pedir. Então eu peço a nulidade do processo, por quê? Porque está uma irregularidade na representação e subsidiariamente eu peço o quê? Rejeição liminar tardia da peça acusatória por não ter condição da ação, qual seja a legitimidade de parte. Tá? Pessoal, fica tranquilo que vocês vão ver isso mais vezes. Mas eu só quero que você entenda que não tem problema eu pedir subsidiariamente uma coisa após a outra, né? E aí, no caso concreto, se eu não tiver nada disso, Rafa, eu adentro diretamente ao mérito. Eu tenho uma conduta atípica, eu adentro diretamente ao mérito. Eu tenho um crime impulsivo, eu adentro diretamente ao mérito. Né? Eu adentro diretamente ao mérito. Eu vou adentrar diretamente ao mérito mais para frente, porque, por exemplo, um memorial numa apelação talvez não tenha preliminar. Mas na resposta à acusação é impossível, a gente sempre vai colocar. Por quê? Porque nesses casos que eu acabei de mencionar, essa rejeição liminar da peça acusatória, essa conduta atípica, esse crime impossível, eles acarretam justamente o quê? A falta do crime. Se não tem crime, não tem por que o processo estar existindo. Tudo bem? Então agora lá na frente, talvez tenha um memorial, uma apelação, alguma coisa que não tenha uma preliminar. Aí eu só bato direto na mérito. Então eu não teria um problema também na possibilidade de jurídica do pedido? É aí, é o problema aí. Então eu alegaria a falta de interesse de agir, fundamentada no respondente de licitude, e também na impossibilidade jurídica do pedido. Sim. Porque a respondente está sim. Aí tudo isso aí eu ia falar onde? No mérito. Porque como é que o Iago usou a expressão lá? O desenvolvimento da minha tese, o desenvolvimento da minha tese é onde? No mérito. O desenvolvimento, como é que tudo aquilo que eu tenho de bagagem, né? O desenvolvimento que eu tenho é onde? No mérito. Desenvolvimento, tudo aquilo que eu quero mostrar eu tenho no mérito. Agora na preliminar eu só solto o que eu achei. Achei o quê? Rejeição liminar. Só isso. Beleza? Bom, aí eu falei tudo isso, pessoal. Agora eu vou continuar aqui falando rapidinho, mas, por exemplo, né, eu falei sobre as contagens do prazo. O modelo penal, ele inclui do início e exclui do final. O modelo penal inclui do início. Primeiro você decora aqui, modelo penal inclui. Modelo penal inclui. Modelo processual penal exclui. Inclui e exclui. Tá? Aqui inclui, aqui exclui. Aí exemplo, né, de, tecnicamente, prazo penal. O término do inquérito policial. 10 dias se estiver preso, 30 dias se estiver solto o réu. 10 dias preso, 30 dias solto. Isso, né, no inquérito policial normal. Se for um crime federal, 15 preso, 30 solto. Se for lei de tráfico, 30 preso, 90 solto. Se for crime contra a economia popular, 10 preso, 10 solto. Tá, esses são contagens de prazos penais, tudo bem? Contagens de prazos penais. Então eu tenho aqui, como é que eu conto o penal, Rafa? Decadência, por exemplo, uma decadência, eu vou contar de que forma? Incluindo o dia do início e excluindo o dia do vencimento. Inclui do início e exclui do vencimento. Inclui do início e exclui do vencimento. Beleza? Isso é contagem do prazo penal. Aí, exemplo que eu dei. Inquérito policial, aqui, normal, 10, 30. Em cima é preso, embaixo é solto. Federal, 15, 30. Tráfico, 30, 90. Economia popular, 10, 10. Tudo bem? São contagens de prazo. O término do inquérito policial deve se dar nesses períodos aqui. Beleza? Aí eu tenho, né, o caso do modelo processual penal, que eu vou excluir o dia do início e incluir o dia do vencimento. Por exemplo, você foi intimado na quarta-feira para fazer uma resposta à acusação. Começa a contar que dia? Quinta. Você foi intimado na quinta-feira para fazer a resposta à acusação. Começa a contar que dia? Sexta. Você foi intimado sexta-feira para fazer uma resposta à acusação. Começa a contar que dia? Segunda. Tá. Então você viu que eu pulei. Rafael, só conta em dia útil? Não. Se você foi intimado na quarta-feira para fazer uma resposta à acusação, vai contar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí não mata no sábado. Vou para onde? Para segunda. Então aí o término do prazo processual, o término dos prazos processuais, se eles caírem em feriados ou em finais de semana, ele prorroga-se para o próximo dia útil subsequente. Prazos penais não, se você tiver que fazer uma queixa-crime no sábado, você faz na sexta, porque senão vai decair o seu direito de fazer a queixa-crime. Se você tiver o prazo de 6 meses para regularizar uma representação e vencer no sábado, faça na sexta, faça na sexta-feira, tá? Bom, enfim, aí eu coloquei aqui, né, para lembrar da súmula 710 do STF, porque você foi intimado hoje e começa a contar amanhã. E o dia da juntada? O dia da juntada, ó, você foi intimado hoje, você teve, intimado não, você teve a ciência de que existe um processo contra você hoje, tá? Você foi citado.
E aí, o oficial de justiça juntou no 7º dia, ele demorou 7 dias para juntar, né, lá dentro de onde? Do processo esses autos, essa citação. Começa a contar que dia? Daqui 7 dias ou começa a contar do dia que você foi citado? Dia que foi citado. De acordo com a súmula 710 do STF, do dia que foi citado. É desse dia que começa a contar. Bom, citação do réu preso, 360. Do militar, vai expedir o ofício para o superior hierárquico dele, 358. Citação por carta precatória. Precatória, outra cidade ou outro estado. Aí eu disse que nós temos a precatória itinerante, que ela vai daqui, um exemplo bem rápido, tá? Ela vai daqui para Jales. Chegou em Jales, o oficial fica sabendo que foi lá para Paranaíba. Aí o próprio juiz de Jales já manda citar lá em Paranaíba. É a itinerante, vai de um lugar para o outro. Não precisa voltar para o primeiro juízo deprecante. Diferentemente da comarca contígua. Comarca contígua não tem outra carta. Eu vim até aqui. Aí eu chego aqui, não tá com ela. Tá com ele? Eu já vou aqui, ó. O oficial mesmo já faz. Ele ficou sabendo que estava em São Caetano. Não estava em São Caetano. Estava onde? Em São Bernardo. Ele mesmo já vai lá em São Bernardo e já resolve. Ele não precisa expedir uma carta precatória para o juiz de São Bernardo, outra para São Caetano. Ele já vai direto. Comarcas contíguas, uma próxima da outra. Beleza? A carta rogatória vai para outro país. A carta rogatória indo para outro país, ela vai suspender, né? A carta rogatória, ela suspende a contagem do prazo prescricional. Tudo bem? Ela suspende a contagem do prazo prescricional. Por quê, Rafa? Porque está lá no país, outro país, demora tanto tempo para citar que eu não sei. Então eu não posso me valer, sei lá, de uma sorte. Eu tenho que fazer o quê? Suspender. Vai que esse cara é safado, está escondido lá. Beleza? Então, citação. Lembrando que carta rogatória, pessoal, é no estrangeiro, de local certo e sabido. Eu sei que o cara está lá na rua W, número 329, em Washington. Eu sei que ele está lá. Agora, eu sei que está nos Estados Unidos. Aí não é carta rogatória. Ele está nos Estados Unidos, é edital. Certo? Citação por edital. Para estar no estrangeiro, em local certo e sabido. Beleza. Citação para certa é de acordo com o CPC, né? 252 a 258 CPC. É você procurar por 2 vezes. Na terceira, considerar o cara citado por hora certa. Aí a citação por edital, bom, acabei de falar. Citação por edital, se o cara não comparecer e não nomear um advogado para estar presente, nós vamos ter a suspensão também do processo, tá? E do prazo prescricional, podendo realizar outras diligências, como por exemplo, ouvir uma testemunha com 90 anos, né? Você fazer o quê? Exame de corpo de delito agora, porque eu não vou fazer amanhã, daqui 6, 7 anos. Como é que eu vou fazer exame de corpo de delito da pessoa que apanhou agora, tá? Não dá, beleza? E aí, pessoal, eu mostrando isso daqui para vocês, né? Nós vimos isso ontem, mas eu quero que você tenha em mente isso daqui, porque isso aqui não é difícil, aí a gente vai crescendo dentro disso, tudo bem? Aí a gente vem agora para os casos de extinção da punibilidade. Nós vamos ver agora os casos em que nós temos a extinção da punibilidade, beleza? Mas antes disso, eu quero que vocês escrevam uma preliminar e um mérito disso aqui, agora.